Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam muito bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Pois é, gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre esse personagem aqui, ó, o Fantasma, tá? Que é um dos ícones mais poderosos da cultura pop. É um herói que merece ser mencionado. Então vamos conversar um pouquinho. Vou tentar ser o mais breve possível porque, veja bem, o Fantasma foi criado em 17 de fevereiro de 1936, ou seja, ele tem quase 100 anos. Então é um pouco complicado a gente resumir a história dele. Mas do que se trata o Fantasma? Bom, o Fantasma foi criado pelo Lee Falk, tá, gente? E o desenhista Ray Moore. Exatamente nessa data que eu mencionei, 17 de fevereiro de 1936. E ele surge naquelas tirinhas de jornal, né? Que é muito comum naquela época. A gente não tinha revistas em quadrinhos assim, desse jeito, não. Como a gente tem hoje. Elas vinham ali naquelas tirinhas de jornal. Aqui no Brasil a gente também tem, sendo que as edições dominicais, o Fantasma vinha em cores, tá? As histórias eram coloridas. Aqui a gente viveu um período parecido, a gente tinha, sempre teve as tirinhas do jornal, no Globo, por exemplo, e no domingo eles vinham em cores, tá? A gente chama até de globinho colorido, globinho super colorido. Isso ali nos anos 70, 80. Na verdade, eu não tenho conhecimento se não existe o Globinho, não, mas era um negócio muito legal. A gente ficava, às vezes, aguardando o fim de semana só para ler o Globinho super colorido. Imaginem vocês. Pois é, mas do que se trata a história do Fantasma? Ele conta a história do náufrago, tá? Um sobrevivente de uma expedição chamado Christoph Walker. Essa expedição é atacada por piratas, entendeu? E todo mundo é assassinado. Inclusive, ele vê o pai dele ser assassinado. Mas ele consegue ali atracar numa praia no litoral da África, não é? Ali na região de um país fictício chamado Bengala, e ali na praia ele enterra o pai, o próprio pai, jurando sobre o crânio do pai que ele vai se vingar de tudo aquilo. Então ele logo faz amizades com uma tribo local, que é conhecida como pigmeus, né? Eles são tudo muito pequenininhos. E ele descobre que os pigmeus eles são constantemente açoitados por uma outra tribo próxima, tá? Que hostiliza muito os pigmeus. Então existe uma espécie de guerra ali entre os pigmeus e essa tribo local. E ele então começa a observar essa tribo e ele descobre que eles adoram um ídolo, sabe? Existe uma escultura, sabe? Assim, de forma quase humana. E ela foi esculpida numa pedra roxa, sabe? Então ele tem uma ideia, ele vai ali, pega umas frutas, ele começa a espremer com forte poder de corante, né? De cor roxa, e ele então esfrega aquilo na pele e fica muito parecido com a estátua, né, adorada ali por essa tribo. Então ele se apresenta para eles como sendo o Deus personificado e tal. E aí os índios, quer dizer, os nativos acabam acreditando naquilo e ele começa a ser adorado como um Deus e ele então acaba, põe fim a essa guerra entre essa tribo e os pigmeus. E aí, com o tempo ele vai cada vez ficando mais se familiarizando com a tribo, né? Ficando mais íntimo da tribo. Então ele resolve proteger aquele povo, tá? O conhecimento que ele tem, que ele traz, né? Do campo da ciência, para ajudar aquele povo. Mas ele tem uma ideia também de proteger aquele povo para sempre. Então ele cria uma espécie de linhagem, ele faz um juramento, né? Que daqui em diante, daquele momento em diante, ele e os filhos dele, e os netos dele, e os bisnetos dele protegerão para sempre aquela terra, aquele lugar, aqueles que ali vivem e aqueles que visitam aquele lugar, não é? No sentido do bem, não é? Não de fazer o mal. E combater o mal, tá? Então ele começa então a história do fantasma, porque como vai passando de pai para filho, então, cada vez que morre o pai, o filho assume, né, essa cruzada. E com aquela roupa roxa, né, ele produz uma roupa roxa muito parecida com o ídolo. Então ele é chamado de fantasma, um ser imortal. É como se passam-se as décadas, os anos, os séculos, e sempre tem um fantasma cuidando ali daquela região.
E ele ganhou também o apelido de O Espírito que Anda. Uma curiosidade é que todos os homens, os que nascem, né, que herdam o manto, os filhos, eles são chamados de Kit Walker, né? Todos eles têm o nome de Kit Walker. E o Walker significa andante, né? Aquele que caminha, aquele que anda. Tá? Tem umas coisas legais sobre o fantasma, porque quando o fantasma foi lançado no Brasil, gente, ele era para ser roxo, tá? Ele é roxo, tá vendo? Essa cor aqui mais ou menos a gente vê. Mas houve um problema com a impressão e ele saiu vermelho. Então, durante muitos anos mesmo, muitas décadas, a gente leu a história do fantasma vestido de vermelho, mas a cor dele realmente é roxa, tá? Um outro dado interessante é que ele foi o primeiro herói, foi ele que introduziu esse estilo de máscara que você não vê os olhos, tá vendo? Daí veio o Batman e muitos outros. Mas você olha pro personagem, tá vendo? Ele não mostra os olhos. Aliás, o rosto do fantasma sem a máscara, a gente nunca viu. E as aventuras que a gente acompanhava também no Brasil eram as aventuras do 21º fantasma, tá? Era o Kit Walker, o fantasma número 21, tá? E durante muitos anos foi assim, entendeu? Ele ganhou um seriado na televisão, tá? Em 1943, e até um fantasma, um filme do fantasma hollywoodiano, estrelado inclusive pelo astro, o galã Billy Zane, isso em 1996. Essa edição que eu trago em mãos aqui é interessante, porque aqui ela foi lançada pela Dynamite, lá nos Estados Unidos, a editora Dynamite Comics, então foi trazida aqui no Brasil, em português, pela Mitos Editora, tá? E ela foi lançada assim bonita, tá vendo? Com essa capa aqui, capa dura, sabe? Lombada quadrada, papel couché de boa gramatura, totalmente colorida, tá? E ela traz no roteiro o Scott Beach, que é um veterano, e o desenhista Eduardo Ferrigato. Uma coisa interessante sobre o Eduardo Ferrigato é que ele é brasileiro, viu, gente? Tá? E olha, ele foi escolhido a dedo, tá? O estilo dele agradou muito a editora e um dos percussores do projeto, que era o próprio Alex Ross, quem pinta essas capas aqui do fantasma. Então ele foi escolhido para desenhar essa série aqui, que revitaliza o personagem. A história aqui é diferente. Aqui a gente vai conhecer um Kit Walker que ele não quis seguir o manto, a tradição do fantasma, tá? Ele caminhou para o outro lado, ele preferiu ser, como eles são muito ricos, né? Claro, eles acumularam fortuna durante muito tempo, através de quando eles extinguiram alguns grupos piratas, né? Eles acabaram com a pirataria local ali. Então eles acumularam muito dinheiro, esse dinheiro é sempre revertido em causas filantrópicas, para caridade, para orfanatos e tal. Inclusive eles têm até uma patrulha, uma polícia local chamada Patrulha da Selva, que foi fundada por eles e é financiada por esse dinheiro que eles têm. Mas esse Kit Walker aqui não quis, ele preferiu ser um empresário, continuar fazendo as atividades filantrópicas dele, mas casar e ter um filho e viver uma vida normal. Só que acontece que a família dele, ela é atacada por um grupo rival. Olha só essa capa do Alex Ross, gente. Olha só essa aqui. Essa outra capa aqui. Acho linda essa capa. Tá vendo? Ele tingido com a tinta roxa, tá vendo? Pois é, então ele é atacado, a família dele é atacada e chacinada, sabe? Então ele é obrigado a assumir o manto, né, para vingar a morte da família, tá vendo? Eu não vou negar para vocês não, essa edição, gente, vai ser muito difícil vocês encontrarem. Eu procurei, ela já está esgotada. Talvez vocês encontrem ali no Mercado Livre, tá? Ou em alguma outra editora aí. Vale a pena procurar nos sites, porque ela é realmente belíssima. Mas é isso aí, gente, tá? Vida longa ao fantasma, viu? Essa edição fez tanto sucesso que ganhou até uma continuação, que também foi lançada aqui no Brasil pela Mitos Editora, tá? Pois é, galera, tá aí a dica, tá?
Se vocês curtiram esse programa, se ele ajudou em alguma coisa, deixa aquele like para mim, se inscrevam no canal, tá, ok? Comentem a respeito, dê alguma sugestão. Existe um monte de coisas que eu gostaria de falar, porque assim, é muita coisa, tá? Realmente tem muita coisa sobre o fantasma que a gente podia conversar. Mas dê uma ideia, deixa um comentário aqui embaixo. E a gente volta a se ver. Tchau.